Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um OP360 Live. Hoje o nosso tema que vamos abordar vai ser a dor lombar. Para isso, na fase inicial, vamos desmistificar aqui alguns conceitos sobre a dor lombar e depois vamos explicar um pouco mais quais são as características da lombar, da região lombar, para ver tantos problemas e tantas queixas dessa região e falar depois mais concretamente sobre algumas patologias e formas de tratamento. Quem quiser colocar alguma questão, esteja à vontade, que eu estarei aqui também para vos ajudar e para responder. Relativamente à dor lombar, um termo que é muito usado de forma generalista são as chamadas lombalgias. A lombalgia, por si só, não é um diagnóstico de qual é o problema que a nossa lombar apresenta. A lombalgia é um termo genérico que significa apenas e só dor na região lombar, uma dor na lombar. Ou seja, quando as pessoas sentem que por um médico, ou fisioterapeuta, ou osteopata, ou outro profissional de saúde lhe diz: olha, esse problema, o que você tem é uma lombalgia, quero deixar aqui uma mensagem: não se sintam satisfeitos com apenas essa informação, porque uma lombalgia, lá está, é uma dor na região lombar, uma dor, não nos diz qual é a causa, não nos diz qual é o motivo, e como vamos ver hoje, existem inúmeros motivos e inúmeras causas para o aparecimento dessa mesma dor. Por isso, não fiquem satisfeitos quando vos dizem que o que vocês têm é uma lombalgia. Porque isso não vos diz nada. Isso é a mesma coisa que agora, por exemplo, nesta situação do Covid-19, as pessoas irem ao médico e o diagnóstico que levam estão com uma virose. É um vírus, é certo, mas tem umas características específicas, tem um tratamento específico, tem umas necessidades específicas. E na dor lombar é exatamente a mesma coisa. Uma lombalgia não é um diagnóstico, é uma característica de um quadro clínico que significa apenas e só dor lombar. Então, porque é que há assim tantos problemas na região lombar? A lombar é uma zona que, se formos a ver, a nível mundial, quase todas as pessoas já tiveram algum sintoma de dor nesta região, desde os mais jovens, às pessoas mais ativas, aos mais idosos. Estamos a falar mesmo, os próprios atletas por vezes têm problemas nesta região, e é preciso perceber porquê. Porque é que é uma região que é tão afetada e é tão transversal a todas as pessoas na sociedade, e porque é que cada vez mais aparecem este tipo de quadros. De modo geral, a lombar é uma região que tem algumas especificidades e alguma fragilidade do seu ponto de vista da origem. Nós, quando nascemos, quando saímos de dentro das nossas mães, o posicionamento do corpo humano é em forma de C, ou seja, toda a coluna está a formar uma espécie de C, uma curva em C, que depois, com o passar do tempo, com o progredir do desenvolvimento da criança, com a necessidade de posição de pé, passar para sentado e depois para de pé, vai adquirir duas curvas em contra-C, ou seja, algumas zonas vão se manter em C como na origem do nascimento, mas vai haver duas regiões que vão alterar essa posição e vão fazer um C virado ao contrário. E uma dessas regiões é a zona cervical e a outra é a região lombar. Estas duas regiões, vamos a ver, são as regiões mais móveis da nossa coluna. São as regiões que apresentam uma maior mobilidade. Até porque a outra região, tirando o sacro, que é uma zona à parte, e a zona do occipital, a outra região é a região dorsal, onde nós temos as nossas costelas e onde temos por dentro
toda esta zona do tórax. Temos a parte de órgãos vitais, desde o fígado, o coração e o pulmão, que precisam de ser protegidos. Então, a mobilidade torácica por si só já tem aqui algumas limitações, e o nosso corpo é bem feito, e é mesmo para essa limitação de mobilidade, é mesmo para isso que serve. Por isso, nós estamos a falar de duas regiões móveis, a zona cervical e a zona lombar, que nos vão dar a mobilidade do dia a dia e vão-nos garantir a posição vertical da coluna. Porque senão nós andávamos, se formos, às vezes, se olharmos para algumas doenças na população mais idosa, a população, à medida que vai perdendo alguma capacidade de movimento e de capacidade muscular e alguns problemas articulares, vão adquirindo essa posição de C novamente, ficando com aquela postura mais curvada, mais limitada. Por isso, a posição da região lombar e a região cervical são fundamentais para nos dar esta posição direita, em que podemos socializar com o mundo, estarmos direitos, estarmos a ver corretamente as coisas e podemos nos movimentar. Sendo uma região mais móvel, também está por si só mais suscetível a ter problemas. Mas em relação se compararmos a cervical e a lombar, é que a cervical, enquanto a cervical apenas tem que suportar o peso da nossa cabeça, que é muito, o peso do crânio humano é extremamente elevado, a região lombar está a suportar o peso de todo o nosso corpo, desde a cabeça ao tronco, todo o peso do nosso corpo está, tirando da cintura para baixo, mas todo o peso, toda a parte de cima do nosso corpo está a ser suportado na região lombar. Por isso, se é uma região que tem mobilidade e tem carga, quem assistiu ao direto desta semana sobre a região do joelho vai perceber o que é que eu estou a falar. Uma região com carga e com muita mobilidade normalmente é um sinal é uma região frágil e uma região que tem tendência a ter bastantes problemas. Para além disso, a região lombar é uma região de transição onde a carga, o peso do corpo passa da parte de cima do corpo e depois diverge para as nossas ancas para ser distribuída pelas pernas. Assim, sendo assim, temos aqui já uma região que vai sofrer com alguns condicionantes. Uma delas é a nossa postura. A postura humana, quando é alterada, a maior parte das vezes o que faz é alterar esta curva normal da coluna, esta curva harmónica de vários S, não é só é como se fosse uma serpentina, e normalmente ou há um aumento destas curvas, as curvas ficam mais acentuadas, ou há um apagamento destas curvas. Quando há um aumento muito exagerado ou um apagamento, o que acontece é que a coluna passa a ter mais instabilidade e menos capacidade de distribuir a carga. Porque esta espécie de serpentina que a nossa coluna apresenta serve também como um amortecedor da própria carga. É como se pensássemos numa mola a mola. As molas também vêm em forma de espiral para terem capacidade de absorção de carga. E a coluna funciona da mesma maneira. A carga, o nosso peso suportado na coluna, quanto mais harmoniosa forem as curvas da nossa coluna, melhor vai receber a carga. Quando há essas alterações de postura, que cada vez mais derivado de diversas das pessoas manterem uma posição mantida, por exemplo, ao computador durante muito tempo, as posturas no trabalho muito mantidas durante muito tempo, e outras situações que já vamos abordar, o que é que pode alterar a nossa postura, vai fazer com que estas alterações nas curvaturas da coluna vão se modificar e vão promover uma alteração da coluna, diminuindo a sua capacidade de recepção de carga e de aceitação do movimento. Da mesma forma como falámos nesta semana sobre o joelho, a coluna é um conjunto de ossos e de articulações e de ligamentos que, por si só, não nos dão estabilidade e não nos dão garantia da posição que nós adotamos. Ou seja, a posição que nós temos em pé, ao pé, sentado, nós conseguimos manter uma posição correta e a nossa postura é maioritariamente dada pela nossa parte muscular. Por isso, da mesma forma que acontece com as outras articulações no corpo, a componente muscular que envolve toda a região
lombar, desde a parte abdominal, a musculatura da coluna, a musculatura à volta da cintura pélvica, que também é muito importante, tem um papel muito importante na estabilidade da lombar. Por isso, quando há patologia da lombar, um dos indicativos que nós temos logo de ir à procura são debilidades musculares nesta região. Porquê? Porque se a coluna, a nível estrutural, a nível ósseo, a nível articular, está a sofrer, está a haver dano naquela região, é porque toda a estrutura muscular não está a ser capaz de aceitar a carga e não está a ser capaz de proteger aquela região. Depois, falando agora um pouco mais sobre patologia, nós podemos dividir as patologias da coluna em vários segmentos. Nós temos a patologia de origem postural, essencialmente, que são aquelas dores que são mais associadas às posturas mantidas durante algum tempo e às más posturas. Temos patologia de origem estrutural da própria coluna, em que advém, por exemplo, das hérnias de disco, as protusões discais, que já iremos abordar mais especificamente. E depois temos alguns sintomas de dor na coluna lombar que não vêm propriamente da região lombar. São dores referidas, ou seja, são alterações noutras estruturas do nosso corpo que dão dor nesta região. Começando pela parte postural, tendo em conta que a situação muscular, que a nossa composição muscular é fundamental para nos mantermos na nossa posição e dar estabilidade ao nosso corpo, ao nosso esqueleto, quanto melhor o nosso corpo estiver protegido a nível muscular, desde a cabeça até aos pés, mais estável e mais capaz vai estar o nosso corpo para as exigências do dia a dia. Por isso, uma pessoa mais sedentária, com menos atividade muscular, está sempre mais suscetível a ter patologia lombar. Como diz por lombar, diz cervical e noutras regiões. Por isso, a atividade física, as pessoas serem ativas, é fundamental para manter uma boa estabilidade e um corpo bem preparado para as exigências do dia a dia. A nível postural, as más posturas no trabalho, as posturas erradas, muitas das vezes que as pessoas não têm consciência, porque são posturas que já vêm desde de infância praticamente, em que há um crescimento assimétrico a nível dos membros inferiores, que pode levar a uma oscilação da bacia, e isso vai provocar uma alteração na coluna lombar, porque ela não deixa de estar direita e passa a apresentar uma posição de inclinação constante, e por si só vai estar zonas mais sobrecarregadas que outras. As alterações da forma como apoiamos os pés também têm influência na nossa postura. Pessoas que especialmente que usam aparelhos dentários, e não só, pessoas que se calhar que deviam usar e não usam, situações relacionadas com a nossa boca também influenciam a nossa postura e têm um papel muito importante na patologia lombar. Alterações visuais e alterações auditivas. Quando digo auditivas, não é bem auditivas, estamos a falar da parte vestibular, da parte do equilíbrio. Ou seja, se nós tivermos consciência da importância da postura na patologia lombar, muitas das vezes conseguimos perceber qual vai ser o ponto de origem dos problemas que esta zona apresenta. Se nós pensarmos que a má postura ou a postura errada, as posturas mantidas erradamente influenciam esta região, estamos a dizer, se nós soubermos que os pés influenciam, a parte dentária influencia, os olhos influenciam, os ouvidos influenciam, sabemos que pontos é que existem que podem estar a afetar o nosso corpo, a criar desequilíbrios na nossa estrutura, a dar estas alterações na região lombar e depois desencadear dor. A nível postural existem muitos tratamentos, desde o RPG, reeducação postural global, trabalhos de alongamento, de cadeias musculares, reforço muscular específico, como o Pilates adaptado, ou seja, são tudo, e o exercício físico de forma global, são todos exercícios que melhoram as nossas capacidades como físicas, melhoram a nossa sensação de posição articular e a nossa postura de forma global. Mas depois existem outros complementos que pode ser necessário em alguns casos e que às vezes podem ser a chave de tratamento também da patologia lombar. Às vezes a avaliação da parte da podologia a nível do apoio dos pés, a avaliação por ortodontia
para ver como é que está a nível dos maxilares e o posicionamento dos nossos maxilares e a influência que eles têm na postura. Às vezes é preciso utilizar algum tipo de aparelho. Vemos como é que está a nossa visão, como é que está o trabalho dos nossos olhos. Não é só se vemos bem, se vemos mal, é se os nossos olhos estão a trabalhar da melhor forma. E se nós temos com a parte do equilíbrio a funcionar corretamente. Todos esses parâmetros vão ter influência na postura, por isso, quando estamos com uma dor lombar mais associada a problemas posturais, só vem alguém dizer que o vosso problema na coluna lombar é por más posturas, tentem perceber com profissionais específicos se é de má postura, de onde é que essa má postura vem e de que forma é que pode ser corrigida. Eu agora falei de alguns casos e de que forma é que vocês podem corrigir essas más posturas. Depois, falar sobre a patologia mais estrutural. Muitas das vezes o que se vai vendo é que muitas pessoas andam com dores lombares cíclicas, ou seja, agora dói, depois não dói, depois daqui a uns meses volta a doer, depois fazem um esforço, dói, depois deixa de doer. Andam assim durante muitos anos, arrastando ali aquela situação clínica, e chega um momento em que decidem ir ao médico ou um fisioterapeuta e depois é solicitado pelo médico, essencialmente, para fazerem exames complementares. E nesses exames, normalmente, em quase a maior parte das pessoas aparecem algumas alterações, que normalmente são as artroses na coluna, algum desgaste articular da coluna e as discopatias, que normalmente são mais conhecidas pelas pessoas como as protusões discais ou as hérnias discais. E as pessoas agarram-se àquela situação da discopatia, da hérnia discal e das protusões discais e dos bicos de papagaio na coluna, como, pronto, está aqui a explicação para o meu problema e para as minhas dores. Se nós pensarmos um pouco, então a pessoa já está com aquela dor há 3, 4 anos, fez um exame nesta altura e foi descobrir que tinha aquele achado clínico nas imagens, na radiografia, na ressonância magnética, no TAC. Mas, às vezes, aquela situação está a dar dor, outras não está a dar dor, então aquela situação por si só não pode ser garantia daquela dor que a pessoa apresenta, porque senão a pessoa teria dor sempre. Terá de haver alguma coisa no nosso corpo que faz com que aquela situação, especificamente uma hérnia discal, uma protusão, um bico de papagaio, num momento estava a dar dor e outro momento deixa de dar dor. E uma parte das vezes está associado com a forma como o nosso corpo está preparado para se reajustar e se readaptar. O corpo, se formos fazer exames em larga escala a toda a população, vamos encontrar uma grande porcentagem de população com algumas alterações discais. Mas, da mesma forma como acontece agora com o Covid-19, existem muitas pessoas, se calhar, que teriam um teste positivo, mas não têm sintomas. E a nível da lombar acontece a mesma coisa. Muitas das pessoas, se calhar, têm achados clínicos de hérnia discal, protusões discais, outros achados de menor gravidade, porque depois há achados com alguma gravidade, desde tumores e coisas assim mais graves. Têm aqueles achados clínicos, fizemos os exames específicos, mas não têm sintomas. Então o que é que leva a que umas pessoas tenham sintomas e outras pessoas não tenham sintomas? Será que aquela hérnia discal, aquela protusão discal é o verdadeiro motivo da sua dor? A pessoa saber que tem aquele achado é suficiente para nós dizermos, pronto, então já encontrei qual é que é o meu problema. Se calhar não. Se calhar aquilo é algo mais que está ali no seu problema, mas se calhar o seu problema é muito mais do que aquilo. Se calhar a origem da sua dor lombar não é aquele achado clínico. Poderá haver ali alguma coisa na sua região lombar que não está-se a conseguir adaptar, de modo que esteja a dar os sintomas que apresenta e pode não ser especificamente a hérnia discal. Temos muitas vezes pessoas que vêm com alguns espasmo muscular, com alguns bloqueios articulares, que estão a acontecer alguns segmentos da lombar abaixo da lesão discal em si, ou seja, a lesão discal por si só não está a provocar sintomas. O que está a provocar sintomas são as outras alterações e que, como tem o corpo ali naquela região da hérnia tem menos capacidade de adaptação, não consegue adaptar-se e acaba por desencadear os sintomas. Por isso, é muito importante ficarem também com esta mensagem que
As hérnias discais, as protusões discais e as alterações degenerativas na lombar não são por si só critério clínico de dor e podem não ser a razão da vossa dor. Muitas vezes as pessoas ficam descansadas porque vem ali uma explicação, porque é algo visível. Pronto, eu estou a ver aqui a hérnia, então é isto que eu tenho, mas muitas das vezes não é isso que acontece. Aquilo é visível, sim, mas aquela hérnia, aquela protusão pode não ser a razão da vossa dor. Por isso, quando estamos a falar de alterações estruturais, é preciso terem atenção sobre que alterações é que estamos a falar e perceber bem o que é que está a desencadear aqueles sintomas. Mesmo dentro das hérnias sintomáticas, que podem provocar aquelas lombociatalgias, aquelas que as pessoas consideram como ciáticas, por si só, muitas das vezes, não significa a hérnia sintomática, não significa que aquele problema vai ser um problema crónico para toda a vida e quando estamos a tratar, a maior parte das vezes o tratamento não passa por resolver nada naquele segmento especificamente da hérnia. O que acontece é que o resto, algumas estruturas do nosso corpo perderam a capacidade de se adaptar àquela circunstância, então como deixaram de se conseguir adaptar, aquela região fica sobrecarregada e começa a dar a sintomatologia. Por isso acontecem aqueles quadros de lombociatalgia em que agora dói, depois já não tem, depois passados uns meses volta outra vez a aparecer. Porque o corpo chega a um momento em que por algum motivo perde capacidade de adaptação e como perde essa capacidade de adaptação, aparece a dor, aparece o problema. Mas nem sempre, lá está, o tratamento pode não passar por tratar a hérnia diretamente, mas sim por melhorar, se calhar, toda a mobilidade das estruturas que envolvem a vértebra ou o disco que está afetado, maioritariamente afetado, melhorar a mobilidade de outros segmentos, melhorar a capacidade da musculatura, do que nós chamamos de musculatura do core, que é a musculatura estabilizadora de toda a região lombar, dar suporte àquela coluna para que aquele segmento que tem aquele problema, aquela pequena patologia, deixe de sofrer e deixe de ser sobrecarregado e deixe de dar sintomas. Muitas das vezes o que é que vemos que a opção passa por cirurgia, principalmente as hérnias mais... Quando as pessoas dizem, tenho aqui uma hérnia muito grande, tenho tido dores e passa por cirurgia. A cirurgia, as hérnias discais são muito controversas. Há pessoas que são a favor, outras são contra. Eu sou um pouco reticente quando estamos a falar de cirurgias às hérnias discais. Acho que devem ser feitas em quadros clínicos bastante severos, em que já há uma perda de capacidade de atividade muscular das pernas, já haja alguns achados de perda de dormência nas pernas com muita frequência, com grande intensidade, e mesmo nesses casos é preciso avaliar a situação das cirurgias com muito cuidado e muita atenção. Porque a maior parte das vezes, lá está, nós ao operarmos aquela hérnia, nós não estamos propriamente a resolver o porquê da dor lombar. Estamos a resolver aquele achado clínico, que pode estar a dar sintomas naquele momento, mas não estamos a resolver a razão por a qual aquela situação está a dar os sintomas. Se nós tivermos uma região da dorsal a meio das costas com pouca mobilidade, a nossa lombar vai ter que aumentar a mobilidade, por exemplo, e aumentando a mobilidade, se temos problema lá, vai desencadear um processo inflamatório naquela região. Às vezes, melhorando a mobilidade da nossa dorsal, das nossas costas da parte mais superior, aliviamos a carga que está a ser produzida na lombar e por si só acabamos por reduzir o processo inflamatório e a sobrecarga que estamos a provocar nessa região. E lá está, não estamos aí a resolver aquele achado clínico, aquele achado de patologia concretamente, estamos a resolver o corpo como um todo e estamos a tentar procurar qual é que é a base daquele problema. Mesmo nas hérnias e protusões discais que estão associadas a alterações posturais, lá está, se há uma protusão discal derivada de uma alteração, por exemplo, na posição da bacia, se nós corrigirmos, percebemos porque é que aquela bacia está a se comportar daquela maneira e conseguimos corrigir, se calhar aquele segmento que tem aquela protusão discal deixa de ser tão sobrecarregado e ao deixar de ser tão sobrecarregado acaba por deixar de produzir sintomas como costuma produzir. Por isso, o importante na região lombar, como nas outras estruturas, é nós percebermos que a maior parte das vezes a região onde
temos a dor, não é por si só a região onde nós temos a origem do problema. A origem do problema muitas vezes vem, está noutras estruturas, e aquela estrutura que está a doer é somente a estrutura que está a ser mais sobrecarregada e supersolicitada. Se imaginarmos uma fábrica, o nosso corpo é como se estivéssemos a falar de uma fábrica de produção em que toda a equipa tem que trabalhar concertadamente. Se houver 4 ou 5 elementos que não trabalham, que não fazem nada, os outros elementos vão ser sobrecarregados. Se houver algum elemento mais frágil, com menos capacidade para aguentar aquele trabalho, aquele elemento vai ser o primeiro a queixar-se. E aqui funciona igual. Se houverem, na estrutura toda do corpo, se houver 4 ou 5 estruturas que deixam de fazer a sua função, deixam de ter a sua função no corpo, começam a trabalhar de forma errada, as outras estruturas são sobrecarregadas porque têm que fazer o trabalho delas e a dos outros. E quando elas já por si já estão fragilizadas, aparecem normalmente os quadros de dor e normalmente aqui no caso das hérnias discais estamos a falar de um segmento que por si só já está a ser já tem alguma patologia, e se for sobrecarregado porque as outras estruturas estão a falhar, essa zona vai produzir sintomas. Por isso, recapitulando um pouco agora do que já temos estado aqui a falar, a importância de que a zona lombar é uma zona de muita mobilidade, é uma zona móvel do nosso corpo, está muito ligado à postura, por isso todos os parâmetros de postura devem ser avaliados quando temos um problema na lombar. Tem que procurar quem avalie a forma como apoiam os vossos pés, os vossos dentes estão bem posicionados, a vossa mamila está bem posicionada, se os vossos olhos estão a trabalhar bem, se a nível do ouvido também estão com um sistema de equilíbrio a funcionar corretamente, se a vossa postura está correta, perceber se a parte muscular de todo o vosso corpo, mas em especial da região lombar, e daqui a pouco já vou falar mais concretamente de um músculo que às vezes é esquecido quando estamos a trabalhar a região lombar, que é o diafragma, mas realmente musculatura toda da região lombar, e musculatura da região lombar não estou a falar só dos músculos das costas, estamos a falar da parte abdominal, da musculatura posterior das costas, estamos a falar da musculatura da própria bacia, desde os glúteos, à musculatura do soalho pélvico. Toda essa musculatura é importante para dar um bom suporte ao nosso corpo e minimizar então a carga que as estruturas articulares da lombar estão a receber. Porquê? Porque a carga é dissipada pela componente muscular, e a componente muscular, como está bem ativa nos momentos que deve funcionar, minimiza os pequenos micromovimentos que a lombar pode ter e que podem ser lesivos. E depois, perceber que nem sempre, especialmente quando estamos a falar de problemas estruturais, hérnias discais, processos degenerativos, nem sempre o local que nós vemos nas nossas radiografias, nas nossas ressonâncias, nos nossos taques, nem sempre a película e o sítio onde nós vemos que está lá algum problema, alguma hérnia, alguma protusão, é o sítio que nós temos que atacar e que nós temos que trabalhar e que temos que melhorar. Não, uma parte das vezes o sítio que nós temos que trabalhar encontra-se distante destes segmentos ou em redor destes segmentos, porque estes segmentos apenas estão a ser sobrecarregados e deve-se ter isso em conta. Por isso, não tomem o diagnóstico de lombalgias como um diagnóstico suficiente, ou seja, a lombalgia não é um diagnóstico, é um nome que se dá a um quadro clínico de dor na lombar. O diagnóstico de uma dor lombar é muito mais específico do que uma lombalgia, por isso tentem perguntar sempre a quem, seja fisioterapeutas, seja médicos ortopedistas, fisiatras, quem estiver a consultar, perguntem sempre, tentem perceber o porquê de terem aquela lombalgia e tentem perceber que quando eles dizem, mas é porque tem hérnias, mas se calhar já tinha essas hérnias há muitos anos, então porque é que às vezes têm dor e outras vezes não têm? As hérnias estão lá sempre, elas não desaparecem. Essas alterações articulares não desaparecem. Por isso, tentem perceber o que é que está ali por trás, tentem perceber melhor qual é que é a origem do vosso problema e assim conseguem melhorar os vossos sintomas e a vossa sintomatologia de dor. A nível muscular, estávamos há bocado a falar da importância da atividade muscular. Já existem algumas práticas de atividade muito específica para o reforço da musculatura para proteger a região da coluna lombar, especialmente.
realmente trabalhos de pilates adaptado e específico para cada um. Portanto, pilates específico para cada pessoa, cuidado com pilates generalizado, porque cada pessoa tem as suas necessidades. E a maior parte das vezes, quem já faz aulas de pilates sabe a importância da parte respiratória. Por isso, nós temos um músculo que é muito importante no componente respiratório, é o músculo principal da respiração, que é o diafragma, que tem origem e inserção na região lombar e é muito importante na estabilidade da coluna lombar. Por isso, pessoas que têm problemas respiratórios, que têm alterações na capacidade como conseguem respirar ou respiram erradamente, muitas vezes sem saber, acabam por ter mais predisposição para ter patologia lombar. Porquê? Porque esse músculo, o diafragma, está a trabalhar de forma errada e, estando a trabalhar de forma errada, acaba por não proteger corretamente a coluna lombar e dar-lhe a estabilidade necessária. Por isso, pessoas que têm problemas respiratórios, tenham capacidades, tenham a sua parte respiratória afetada, é importante trabalhar em toda essa parte respiratória, porque ao estarem a trabalhar a vossa respiração de forma correta, com profissionais específicos da área, normalmente aqui, especialmente a área dos fisioterapeutas, fazemos um bom trabalho nessa área, parte respiratória, trabalhem bem a vossa parte respiratória, porque ao trabalharem a vossa parte respiratória também estão a trabalhar muito da vossa estabilidade, da vossa lombar. Há bocado estávamos a falar vamos passar agora para o último ponto, que é se calhar o mais complexo da região lombar, que é as dores lombares que não têm origem estrutural nem semelhante na região lombar em si, ou seja, não é nada das vértebras, dos discos, dos músculos ali em redor, concretamente. Estamos a falar de dor lombar que vem de outras regiões, normalmente da parte orgânica. Estamos a falar do intestino, da bexiga, do útero, no caso das mulheres, que podem dar dor para esta região. Por isso, tenham atenção em que, quando há quadros de dor que são periódicos, ou seja, todos os meses, e nas mulheres é mais fácil explicar porque há muitas mulheres que todos os meses, na altura da menstruação, especialmente, têm dor lombar. Aquela dor lombar não é porque tem uma hérnia na lombar e sempre que tem a menstruação a hérnia lembra-se de dar problemas. Normalmente aquela dor lombar associada à menstruação é uma dor lombar de origem extremamente vascular e visceral, ou seja, está relacionado com o aporte de sangue, o enchimento de sangue a nível do útero e que altera por si só toda aquela região abdominal e todo o aporte de oxigênio àquelas estruturas e dá uma dor lombar difusa, normalmente em barra, que as mulheres conseguem, muitas delas vão se rever nessa dor, porque é um dos sintomas muito comuns. E quando dizem que é comum ter dor lombar na menstruação, não é bem assim, não é normal ter dores muito exageradas e muito repetitivas na altura da menstruação. Quando começa a haver esse tipo de situações, devem procurar o vosso ginecologista, perceber o que é que se passa, porque às vezes pode haver algumas alterações ao nível ginecológico que seja necessário serem revistas. Normalmente, para além do útero, no caso das mulheres, pessoas que têm quadros de obstipação muito severos, ou seja, têm prisão de ventre, o intestino muito preso, também vão-se rever que muitas vezes, quando estão piores, normalmente também é a altura em que têm mais dor na região lombar. Aí deve-se não só pelas ligações entre o intestino e a coluna lombar, mas também porque o aumento do inchaço abdominal altera o centro de gravidade e a postura da pessoa, ou seja, faz uma alteração da sobrecarga que está a ser produzida na lombar e daí dar dor lombar. Nos homens, muitas vezes, também a nível da próstata e da bexiga também pode dar dor para esta região. E aqui, nesta parte visceral, é a parte mais importante porque muitas das vezes as pessoas pensam que o problema está na lombar, que a dor vem de alguma... Ainda assim, se não tiverem uma ressonância a dizer que têm lá uma proteção de escalo, ficam mais descansados. Mas às vezes a dor lombar é um sinal de alerta que algo a nível orgânico pode não estar bem, somente quando essa dor é muito... tem uma periodicidade muito semelhante, ou seja, todos os meses, na mesma altura, ou todas as noites à mesma hora. É preciso, nesse tipo de quadros em que a dor é muito semelhante e cíclica, sempre nas mesmas alturas, é preciso analisar porque pode muito bem vir numa componente orgânica
e é preciso terem atenção, preciso avaliar a parte orgânica, a parte visceral, para ver se está tudo bem. Às vezes é preciso recorrer aos especialistas da área, desde os gastroenterologistas, aos ginecologistas, aos urologistas, para ver o que se está tudo bem com aqueles segmentos. Por isso, como vem, a dor lombar não é só uma lombalgia. A dor lombar é um quadro clínico que pode reportar muita coisa. Pode vir desde as alterações posturais, pode ser um problema estrutural da própria coluna, pode ser problemas que vêm estruturais à distância e que estão a desencadear dor, a sobrecarregar aqueles segmentos da coluna e estão a provocar aquela dor, mas podem ser outras estruturas, como estamos a falar agora, e podem dar dor na região lombar. Por isso, quando tiverem algum tipo destes sintomas, tentem procurar ajuda, não fiquem agarrados ao quadro da lombalgia e da hérnia discal, porque isso muitas vezes é uma gota num oceano e há muito mais para além disso e há muito mais a trabalhar para ajudar e para reduzir a sintomatologia. Falando agora nas ciáticas, que é um assunto que também normalmente as pessoas que têm dor lombar necessitam que se explique. A ciática é um quadro de dor específico, ou seja, a dor ciática normalmente uma dor que vem fininha ao longo da perna, desde a coluna lombar quase até à ponta do pé, mas esse é um quadro. Agora, a dor ciática, o que nos diz é que há uma dor que segue um trajeto do nervo chamado nervo ciático. Não quer dizer que a dor ciática seja obrigatoriamente um problema da lombar e que seja obrigatoriamente um problema que vem da origem lombar. A dor ciática pode ser, às vezes até pode ser originada por um pequeno espasmo muscular ao nível da região dos glúteos, ao nível das nádegas, um espasmo muscular que faz compressão daquele nervo por onde ele passa e pode dar aquela dor. Pode ter uma alteração até às vezes a nível da zona do sacro, mesmo no fundo da nossa coluna, e dar aquele tipo de quadro. Ou seja, existem mais razões para dar a dor ciática ou as ciatalgias, para além de uma hérnia discal ou de uma protusão discal a nível lombar. Por isso, lá está, não se agarrem aos diagnósticos de hérnias e de protusão e de problemas discais como um carimbo, quase sentença em que é isto que eu tenho e é este o meu problema. Não, muitas vezes há muito mais para além daquilo. Aquilo é só quase uma capa que estamos ali a pôr, um nome, para as pessoas ficarem descansadas, mas não é bem assim. Às vezes aquele nome que estão a dar não é bem a causa da origem do problema. E da mesma forma que estamos a falar da dor lombar, para a ciatalgia acontece a mesma coisa. Existem muitas estruturas, depois até podemos fazer um live mais específico só sobre a dor ciática. Existem muitas estruturas que podem dar este tipo de quadro de dor ciática para além da região lombar. Por isso é preciso perceber onde é que é a origem do problema. Tínhamos aqui uma pergunta: de que forma as alterações hormonais podem dar dor na lombalgia? Lá está, como estávamos há bocado a falar, especialmente na parte das mulheres que têm um quadro de dor durante o período menstrual, especialmente na altura em que o útero está mais cheio. As alterações hormonais influenciam muito a nossa componente vascular, a nossa componente arterial. Para além na mulher terem as alterações a nível do endométrio que faz o espessamento do endométrio, por si só o útero fica mais pesado e faz uma ligeira oscilação no centro de gravidade da pessoa. Esse encher de sangue e essa alteração que as hormonas provocam a nível arterial e vascular faz com que haja uma congestão vascular em toda a região abdominal. E essa congestão vascular na região abdominal, para além da parte lombar também ser irrigada por sangue e também sofrer um pouco dessa congestão, toda essa congestão abdominal leva também que haja um inchaço abdominal associado e por si só provoca um aumento de tensão nas estruturas articulares da lombar. Mas lá está, essa alteração, a parte hormonal está muito mais ligada à parte arterial e venosa, que altera todo o nosso corpo, não altera só depois a região lombar. Nós temos sangue por todo o nosso corpo, temos parte venosa por todo o nosso corpo para fazer a limpeza juntamente com o sistema linfático.
se temos um componente hormonal que altera estas alterações, estas situações da parte arterial, as características das artérias e das veias, altera a forma como o sangue é bombeado para as estruturas e como o sangue depois é retirado das estruturas já com dióxido de carbono. Por isso estamos a alterar com o sangue, estamos a alterar com a oxigenação dos tecidos, e como os tecidos deixam, a oxigenação dos tecidos passa a ser feita de forma deficitária, ou a sua limpeza, às vezes a oxigenação é feita de forma correta, só que depois a sua limpeza é feita de forma deficitária. Vamos alterar as estruturas moleculares e as microestruturas do nosso corpo e podem desencadear processos inflamatórios associados. Será mais por aí que a parte hormonal somente, é mais comum nas mulheres desencadear. A nível hormonal nas mulheres também temos a situação da parte das alterações, a influência que as hormonas têm nas componentes ósseas, nas componentes ligamentares, nas componentes discais, que é diferente em relação aos homens. A parte das hormonas, as mulheres têm mais tendência para ter a osteoporose, a nível ósseo, perder a consistência óssea, os ligamentos que acabam por ficar mais frouxos, por isso acabam por ter mais predisposição para ter aquelas alterações degenerativas e uma maior instabilidade a nível lombar. Por isso, lá está, para além de termos aquela componente quando as mulheres estão na altura nos períodos férteis, durante a idade fértil da mulher até à menopausa, e depois, a partir da menopausa, essencialmente é quando acontecem os outros problemas mais relacionados com a perda de massa óssea e tudo mais, e vamos ter já um outro problema associado à dor lombar. Agora, é importante referir um tema, nós começámos a falar um pouco também da parte do exercício. Vemos muitas das vezes que as pessoas procuram os nossos serviços. Quando nós falamos em que as pessoas têm que fazer exercício para se proteger, a primeira coisa que nos dizem é: eu não posso fazer exercício porque tenho uma hérnia, não posso fazer exercício porque tenho uma lombalgia. As lombalgias e as hérnias, lá está, foi como nós falámos, a parte estrutural do nosso corpo não é nada sem a nossa parte muscular. A nossa parte muscular é fundamental para a manutenção da nossa postura. Por isso, as pessoas que têm lombalgias, têm hérnias discais, devem fazer algum exercício. Se calhar têm que começar de forma gradual e acompanhado, porque não vão começar a fazer, se calhar, exercícios de impacto, porque o exercício de impacto tem uma grande sobrecarga na região lombar, mas vão começar, se calhar, com exercícios de estabilidade para fortalecer a musculatura toda envolvente da região lombar, e nesse caso o trabalho de Pilates pode ser um trabalho muito interessante, mas o Pilates utiliza muitos exercícios que são feitos sem serem Pilates. Aquilo é uma forma de abordagem específica porque engloba outras coisas, mas o reforço muscular de toda essa musculatura é muito importante. Por isso, quem tem patologia lombar deve fazer exercício, deve praticar algum tipo de atividade acompanhada. Se estiver numa fase muito aguda e não estiverem habituados a fazer exercício, devem fazer algum tipo de atividade, porque vai ser fundamental para fortalecer a vossa musculatura e e dessa forma proteger a vossa estrutura articular da lombar. Quando estamos a falar em desportos de impacto, estamos a falar, às vezes, correr, saltar, não é uma das vertentes, mas não quer dizer que uma pessoa que tenha problemas da lombar, mas se estiver muscularmente forte, a nível da região, e se o seu corpo estiver preparado, que não possa vir a fazer uma atividade normal num desporto de pavilhão, corrida, caminhada, pode fazê-lo. Se calhar tem aqui algumas limitações, deve ter uma preparação diferente, porque já tem um quadro clínico que nos indica que já há uma coisa que no seu corpo não está a funcionar corretamente, e por isso deve-se trabalhar primeiro o que é que não está a funcionar bem e depois ingressar em atividade física de maior impacto. Temos que fazer uma preparação. Mas lá está, a lombalgia e as hérnias discais não são um carimbo que vos diz, quase um atestado de não fazer exercício.
Claro está, estamos a falar de alguns quadros clínicos de forma ligeira. Há situações clínicas de dor lombar que são derivadas de patologias mais graves. Estamos a falar de espondilolisteses do último grau, coisas, espinhas bífidas muito complicadas, alguns tumores na coluna, algumas doenças reumáticas severas. E esse tipo de quadros já tem um acompanhamento diferente, mas mesmo aí a mobilidade da coluna e a mobilidade de toda a nossa coluna, ou seja, não é só a mobilidade da lombar, a mobilidade da forma como a nossa bacia se mexe, como o nosso corpo se mexe, como a nossa dorsal se mexe, a parte de cima da nossa coluna é muito importante na saúde da nossa lombar. É importante para manter uma lombar saudável e sem sintomas. Por isso, é importante manter alguma atividade, mantenham-se móveis, mantenham o vosso corpo com mobilidade, porque é fundamental o vosso corpo estar estável, o vosso corpo precisa da parte muscular para se fortalecer. Por último, vamos deixar o quadro mais complicado de abordar, que são as lombalgias que nós tentamos procurar uma causa e começam a ser causas um bocado inespecíficas. Quando há uma dor lombar que às vezes saltita de sítio para sítio e tem quadros muito estranhos, aí aconselho vivamente, para além de recorrer a quem procurar diretamente o fisioterapeuta ou osteopata, no nosso caso, nós fazemos o seguimento depois, se acharmos que há ali alguma bandeirinha, que nós chamamos de bandeiras vermelhas, que têm que ser reencaminhadas à parte médica, mas aí quando as coisas não cruzam, ou seja, quando têm sintomas muito dispares, que não fazem sentido, que a dor lombar não surge sempre nas mesmas alturas, que alguns movimentos doem numa vez, outros já doem noutros, e principalmente a dor noturna muito constante e quadros às vezes associados a quadros febris, outro tipo de coisas, é preciso ter atenção e procurar ajuda médica nesses casos, porque podemos estar a falar de casos mais graves, porque lá está, esses casos mais graves podem dar dor lombar e não é sempre mais fazer salientar esse tipo de situações. Quando virem que aquela dor lombar pode vir associada a outros tipos de sintomas, febres, faltas de apetite, algumas alterações, especialmente na parte intestinal associada à perda de sangue nas fezes, tenham atenção a esse tipo de sintomas e devem procurar ajuda médica para fazer despiste de outras patologias. Resta-nos pouco mais de 5 minutos. Tínhamos aqui uma pergunta sobre uma tendinite do braço que pode ser da cervical. Sim, a tendinite não é da cervical, a dor no ombro é que pode ter de origem ou na tendinite ou pode ser uma dor no ombro de origem cervical. Estamos a falar de problemas diferentes, ou seja, a tendinite não é de origem cervical, mas a dor no ombro pode não ser só da tendinite, pode ser também de origem cervical. E aqui, quando estamos a falar, foi um pouco o que estávamos a falar há bocado da lombar. A dor na lombar pode não ser da lombar, podemos estar com uma dor lombar e ter algum problema na lombar, mas temos dor lombar derivada de outra região que não a região lombar. Deixar aqui também uma ressalva em algumas situações. Quadros de dor que estão associados a que nós chamamos de problemas psicossomáticos. Ou seja, pessoas que a lombar está constantemente ao longo do nosso dia sujeita a muita sobrecarga, porque fazemos muitos movimentos rotativos, com carga, com pesos, e a maior parte das pessoas quando estão a pegar cargas pegam mal, porque fazem o esforço todo na região lombar, não baixam os joelhos, porque o próprio corpo não está com capacidade para fazerem esse agachamento e esse dobrar dos joelhos para pegarem na carga, então subcarregam a lombar, podendo provocar alguma lesão e algum dano na região lombar. Mas a nossa lombar está muito sujeita a mecanismos de torção e de carga durante o dia-a-dia. Mas há momentos em que as pessoas, se calhar, fazem essa atividade sempre e nunca às vezes têm um pequeno desconforto, mas há momentos da sua vida em que esse desconforto toma proporções muito grandes. E às vezes também é preciso perceber de que forma que aquela dor lombar tomou aquela proporção, porque às vezes o nosso sistema de ansiedade e de stress
o que ele faz é que aumenta a nossa percepção à dor. As pessoas que estão mais deprimidas, que estão com um nível de stress elevado, às vezes no trabalho, a carga de trabalho também aumenta, mas o facto da carga de trabalho aumentar e o nível de stress e de ansiedade também aumentar faz com que a pessoa esteja mais suscetível e mais perceptível à sua dor. Uma dor, se calhar, que nos outros dias era de 4, hoje, se calhar, mantém-se em 4, mas derivado daquela ansiedade, daquele quadro psicológico que a pessoa está a apresentar naquele momento, dispara e se calhar uma dor que era 4 passa a ser um 8 naquele dia, porque a percepção de dor naquele momento está diferente, porque a nossa parte emocional também está muito relacionada com as nossas dores, e principalmente no quadro de lombar poderemos ter esse tipo de situações, porque lá está uma estrutura que está constantemente em sobrecarga e que é muito comum as pessoas terem algum desconforto ao longo da sua vida. Por isso, de forma resumida, para levar daqui hoje, lombalgia não é diagnóstico, lombalgia é o nome que dão a um quadro clínico de dor lombar, por isso não aceitem o nome de lombalgia como um selo de garantia. Este é o meu problema. Não, lombalgia não é nada, lombalgia é uma dor lombar apenas, que pode significar milhentas coisas, como vimos hoje. Por isso, tentem perguntar sempre, é uma lombalgia de quê? O que é que me está a provocar esta lombalgia? Se disserem que é uma hérnia, tentem perceber porque é que aquela hérnia, há quanto tempo é que ela lá está e porque é que ela está a dar sintomas agora e não deu antes. Tentem, mesmo a nós, fisioterapeutas, nós osteopatas, aos médicos, façam perguntas, não aceitem as coisas, não aceitem os nomes que vos dão, os nomes das doenças assim, de barato, porque é preciso perceber o que é que lá está. E, como vimos hoje, existe muita coisa que pode dar a dor na região lombar, existem muitos sintomas que dá alerta, a dor lombar é um baú que nós podemos tirar imensa coisa lá de dentro, por isso é importante saber o que é que está realmente a causar aquele sintoma. Levar daqui também que a parte postural é muito importante, tem uma grande componente de dor lombar, uma grande componente da parte postural, ou seja, o posicionamento do nosso corpo é muito importante e, como falámos hoje, a parte muscular é fundamental, ter um corpo bem reforçado, com bastante mobilidade, um corpo ativo, ser uma pessoa ativa é muito importante, mas perceber como é que estão o nosso apoio dos nossos pés, como é que está a nossa parte dentária, os nossos olhos, a parte do nosso equilíbrio é muito importante perceber como é que isso está, como é que todos os componentes que influenciam na nossa postura estão a trabalhar para perceber o que é que pode estar a originar aquela alteração postural e que está a desencadear aquela dor na lombar. Atenção às dores lombares que têm periodicidades muito semelhantes, sempre na mesma altura do dia, sempre à mesma hora do dia, não é a mesma altura, às vezes na mesma hora do dia, à mesma hora da noite, sempre no mesmo dia, na mesma altura do mês. Muito provavelmente esse tipo de dor mais cíclica pode nos levar para um quadro de dor de origem orgânica ou de origem visceral. Perceber se nós contamos com outros tipos de sintomas, às vezes infecções urinárias, prisão de ventre, o intestino a funcionar mal e nós não nos apercebemos, podemos ter um quadro de dor lombar associado que é preciso ter em conta. Ter atenção àquelas red flags, cuidado com a dor lombar que tem outros sintomas de tipo febres, perda de sangue nas fezes, associado, cuidado e procurar ajuda médica nesses casos. Não aceitem as hérnias discais e as protusões discais como um carimbo também, que é aquilo a origem do vosso problema. Há muitas pessoas que têm alterações discais, há muitas pessoas com componentes degenerativas na lombar sem sintoma nenhum. Ou seja, aquilo por si só não quer dizer que seja aquilo o vosso problema. Muito provavelmente aquilo lá está. Aquilo é o elo mais fraco da vossa coluna, que se o resto do corpo não estiver a funcionar bem, se o resto do corpo não estiver com a capacidade de cada estrutura fazer a sua função, aquela estrutura vai ser sobrecarregada e, como é o elo mais fraco, acaba por se queixar. Por isso, tentar perceber que o corpo é uma máquina, lá está, como fizemos aquele paralelismo, é como se fosse uma fábrica que trabalha em série. O nosso corpo, cada elemento tem a sua função, e se há elementos que estão a falhar, não estão a fazer a sua função, o resto do corpo tem que compensar,
tem que se readaptar e normalmente nos elos mais fracos é onde vai aparecer os sintomas, mas o problema não é daquele que está a trabalhar a mais e que é o elo mais fraco, o problema está nos que não estão a trabalhar e que deviam estar a fazer a sua função e não estão a fazer. Dor lombar, hérnia discal não é impeditivo da prática de exercício físico. Devem fazer exercício físico, é obrigatório fazer neste tipo de casos, acompanhado, específico. Pessoas que se calhar já tiveram algum quadro de sintomas associados, fazer um acompanhamento prévio gradual para ingressar numa atividade com mais intensidade, mas é fundamental fazer esse tipo de exercício, desde o Pilates ou o ginásio com um personal trainer que esteja adaptado a fazer a parte do exercício, fazer algum tipo de trabalho de exercício com algum fisioterapeuta que esteja na área, que seja especialista na área do exercício. Procurem ajuda, porque a parte muscular, a maior parte das vezes, é chave. Posso dizer que uma parte dos casos que nos recorrem às consultas, tendo alguns casos de hérnias agudas, lá está porque estão a ser sobrecarregadas e naquele momento tiveram o problema, a maior parte das dores lombares melhoram com o movimento, melhoram com o aumento da mobilidade, com o aumento do exercício, com o aumento da atividade que nós fazemos, porque estamos a melhorar o nosso corpo, estamos a melhorar a parte muscular e por isso o nosso corpo está cada vez mais capaz e mais forte. Começamos a ficar com uma estrutura cada vez mais preparada para as exigências do dia-a-dia e a dor lombar acaba por desaparecer. Claro está, se forem situações de dor de origem visceral, aí podemos fazer, às vezes pode melhorar, temos de falar de um intestino com uma pressão de ventre, às vezes com o exercício podemos reativar e melhorar a mobilidade do intestino, mas nesse tipo de casos é preciso fazer uma intervenção ou da parte médica ou da parte na área da osteopatia, fazer algum tipo de intervenção que melhore a mobilidade a nível visceral e o funcionamento dessas estruturas que nos estão a dar dor na região lombar. Por isso, se tiverem mais alguma questão, não hesitem em nos contactar, em nos procurar, cuidem da vossa coluna, cuidem da vossa postura, atenção às cargas que transportam erradamente. E uma chave que eu quero-vos deixar também coloca sobrecarga nos profissionais e responsabilidade nos profissionais de saúde, que é questionem, perguntem a quem não sabe mais sobre a vossa condição. Não aceitem as lombalgias, as hérnias discais como um carimbo para o vosso problema. Questionem, tentem saber o porquê de estar aquilo a acontecer e o que é que o vosso... Parecem sempre que o vosso corpo como uma fábrica que trabalha em série, em que se ele é o mais fraco, está-se a queixar, é porque alguma coisa no resto do corpo não está a funcionar bem e é isso que temos que descobrir o que é. Por isso, de resto, muito obrigado para quem nos esteve a acompanhar durante esta hora de conversa sobre a dor lombar. Alguma questão, podem entrar em contato para o Osteoperformance para os números habituais. Nós teremos sempre ao vosso dispor para vos ajudar. Obrigado a todos, fiquem bem, fiquem em casa e até breve. Dia 4 de maio estamos de volta na Osteoperformance.